SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentam. A maior parte das pessoas para de pensar no lixo assim que se livra dele. O Futura Profissão veio para Londrina, no Paraná, para mostrar que tem gente que encara isso de outro jeito. A ação dessas pessoas começa logo depois que a gente manda o meu, o seu, o nosso lixo embora. No ensino médio, eu estudei numa escola técnica aqui de Londrina. Eu fiz o curso de técnico de contabilidade. Assim que eu terminei o colégio, tentei fazer o vestibular, não consegui passar, arrumei meus documentos e fui embora para o Japão. Minha filha nasceu lá e quando ela estava com 1 ano e pouquinho, eu voltei aqui para Londrina. Um tempo depois que eu cheguei, eu já fui trabalhar numa locadora de filmes. Aconteceu da empresa precisar fechar e logo que fechou, eu resolvi voltar a estudar. Daí eu pesquisei algumas coisas nessa área mais de química, biológica, que eu sempre gostei, e descobri aqui o curso de biotecnologia no Senai. Bom dia, Cecília. Bom dia. Bem. Foi lançado para os alunos uma proposta de uma situação de aprendizagem, né, e com um desafio integrador. Aí eu aceitei participar desse projeto do Desafio Integrador, onde a gente deveria desenvolver algum produto ou alguma coisa que ajudasse ao meio ambiente, né? Que tivesse esse cunho de sustentabilidade, uma questão mais voltada para o meio ambiente. Uhum. Aí eu aceitei esse desafio e lá eu conheci o restante da equipe que faz parte do projeto. O projeto chama Biofit, é um filtro biológico para tratamento do chorume. O seu Mojica, ele fez técnico em segurança do trabalho e eu fiz o curso de técnico em biotecnologia. Quais as competências específicas de cada um de vocês que vocês usaram para poder desenvolver esse projeto? Então, o meu curso em técnico de segurança do trabalho visava exatamente o cuidado com toda a equipe, né? Não só dentro do laboratório, quando saía a campo, né? No aterro de busca do material, da matéria-prima. Então, era um cuidado todo constante. Você garantiu que todo mundo ficasse vivo, então? Que ninguém fosse contaminado ou tivesse qualquer coisa, né, dessa natureza. E você, Cecília? O curso de biotecnologia aqui auxiliou bastante no preparo do filtro e também no estudo da composição de cada camada dele, do nosso filtro, e para ver quais seriam as melhores possibilidades de utilização desses materiais, de todos os materiais que a gente encontrou no aterro sanitário, para compor o filtro. O mercado de trabalho, ele demanda de profissionais que atendam às necessidades da indústria de maneira sustentável. Então, nesse entendimento, os profissionais precisam mapear e entender o processo produtivo de forma mais limpa. E nesse contexto, o Senai insere o conhecimento de uma visão mais sustentável. Para ter uma ideia, para desenvolver, por exemplo, o Biofit, vocês tinham que ter um problema antes para poder chegar numa solução. Qual foi o problema que vocês encontraram? A gente tentou ver e resolver o problema do lixo daqui da cidade, né? A gente foi na Curica Ambiental, que é um aterro sanitário daqui da cidade, e lá a gente descobriu que o maior problema daquela indústria é o chorume. Porque nem todos os aterros fazem o tratamento de chorume. Então, a quantidade em Lagoas, no Brasil, vamos falar da nossa realidade, que está próximo de nós, e é muito grande, porque o custo é muito alto por se tratar de um tratamento químico, né? Aqui, no caso nosso específico do município de Londrina, nós temos que sair fora do nosso município para fazer esse tratamento, né? Ele custa em torno de R$ 75,00 ao litro do tratamento químico. Desde o começo da história, o ser humano produz lixo. Com o tempo, nossos desejos de consumo foram crescendo. Nosso lixo crescia junto.
estava cada vez mais difícil se livrar dele. Na Idade Média, surgiu o primeiro serviço de coleta de lixo. Os primeiros lixeiros eram os carrascos. Com a Revolução Industrial e o crescimento das cidades, a produção de resíduos aumenta. A primeira experiência de reaproveitamento surge em Londres no final do século XVIII. A cinza do carvão das fábricas era usada para fazer tijolos ou adubar o solo. O número de grandes depósitos de lixo, chamados lixões, cresceu muito na década de 20 nos Estados Unidos, instalados em áreas úmidas. Eram simples depósitos de lixo, não recebiam nenhum tipo de tratamento. Hoje, os antigos lixões estão sendo substituídos por aterros sanitários e podem ser reaproveitados de muitas formas, como parques ecológicos, pistas de skate e áreas de lazer. E o tratamento e reutilização do lixo gera muitos recursos e boas oportunidades de negócios. Buscar um jeito barato e eficiente para filtrar o chorume do lixo é um desafio também para a Curica Ambiental, empresa de tratamento de resíduos de Londrina, no Paraná. E Zé Roberto, me explica melhor o que a Curica faz. Bom, a Curica é uma das maiores centrais de tratamento de resíduo do Brasil. Aqui a gente recebe quase todas as classes de resíduo produzidas hoje, desde o resíduo sólido urbano até o resíduo industrial. Qual a importância da colaboração entre os funcionários e o processo coletivo dentro da empresa? É que a gente vê que nem todas as pessoas têm todas as qualificações e as capacitações em uma pessoa só. Então, uma pessoa criativa tem a liberdade de mostrar sua criação, as suas ideias. Uma pessoa organizacional, ela já entra na equipe para organizar a pessoa que tem as ideias, enquanto a inovação vem na parte de colocar as coisas em prática. Bom, por exemplo, na equipe de setor ambiental da Curica, nós temos a Vânia, que é uma analista ambiental, ela também tem a formação de tecnóloga, mas ela é uma pessoa mais organizada, ela consegue colocar as coisas mais em prática. Então, eu faço todo o monitoramento ambiental, principalmente atendendo as condicionantes ambientais e a legislação ambiental, monitoramento das águas, dos efluentes. Me conta uma coisa, quais são as formações acadêmicas para atuar na sua área profissional? Os cursos que se encaixam geralmente é engenharia ambiental, sanitarista, engenharia química. Nós temos bastante tecnólogos ambientais, que é a minha formação. Há um tempo atrás nós tivemos 2 processos de trainee, mas assim, foi bem legal, porque as pessoas vieram antes mesmo de se formarem, né? Então tiveram um outro olhar sobre uma central de tratamento. Isso tanto auxiliou a empresa na questão da inovação, de trazer novas ideias, pessoas com a cabeça mais aberta e frescas, né? E quanto para a formação deles, foi bem legal. A gente definiu, vamos tratar o chorume. E dentro disso a gente foi pesquisando em todas as áreas do aterro sanitário o que eles tinham disponível para fornecer para a gente poder trabalhar. Aí a partir daí nós definimos que nós iríamos trabalhar com areia e a brita, que seria a parte de resíduos da construção civil, poda de árvore e fibra de coco, que seria mais a parte urbana de resíduos. A gente teve que montar um plano de negócios. Nós tivemos que planejar e executar também a formulação de um pitch, que é um vídeo institucional. Nós tivemos que montar também todo um canvas, que seria como a gente trabalhou e como a gente venderia também esse produto para a indústria ou para empresas que teriam a necessidade de fazer um tratamento de algum tipo de líquido. Quando vocês entraram no aterro sanitário, qual foi o maior desafio de vocês? O meu foi o cheiro, né? O meu também foi o cheiro. Sentia mais do que qualquer coisa. E toda vez que a gente ia trabalhar com chorume, ficava assim, eu ficava com aquela impressão 3, 4 dias de que minha roupa estava cheirando chorume, que meu cabelo estava cheirando chorume, e só eu sentia, ninguém mais sentia esse cheiro. E a princípio assim, aí eu falei, o negócio é o seguinte, a próxima vez aqui, todo mundo de máscara, né? A Cecília e o José conseguiram transformar o problema do chorume em uma ideia, o Biofit. Mas como foi a formação deles? Como uma escola pode transformar seus alunos em inovadores? É o que iremos descobrir no próximo bloco. Eu tive muita experiência em escola, né? Porque meu pai, ele mudava muito. Tinha vezes que eu passava até 3 escolas no ano.
E a escola, na minha época, era uma escola bem assim, ela se aplicava mais ficar dentro da escola, não se saía fora da escola, né? Eu nunca fui muito destaque em nada, assim, em questão de colégio, não. Eu fazia a minha parte, eu ia lá, estudava, sempre tirei nota muito boa. Tirar notas altas era um destaque. Não é todo mundo que tira. Mas eu nunca chamei atenção além da nota. Então, para minha infância, minha época, vamos dizer assim, hoje é muito diferente. O Senai, por exemplo, uma escola aberta para a comunidade, né? Não tínhamos nada, nem vimos qual que era a necessidade que a sociedade tinha, principalmente nessas questões do meio ambiente. E o conhecimento adquirido na escola, então, ele era mais teórico. Aprender a resolver problemas na escola, problemas de matemática. É o mundo ali, dentro da escola, né? Não fora da escola, né? Realmente era muito fechado, assim. Pelo menos pra mim, não sei por São Mogico, mas pra mim. Ali era aquela coisa, você era matemática, o professor passava um exercício, você resolvia o exercício e chegava na prova e fazia a prova, né? Aqui no Senai, eles fizeram com que a gente interagisse entre as matérias, né? Entre todas as disciplinas. Tipo, você estudar matemática, você não estuda só matemática, você vê uma parte biológica que envolve matemática, que envolve física, que envolve química, então é tudo misturado. Então você não tinha, como temos aqui, essa ideia de sempre estar buscando, inovando, né? Ou renovando alguns projetos, né? Para muita gente, resolver um problema na escola era sinônimo de prova de matemática. Mas tem escolas que pensam de forma diferente e estimulam seus alunos a resolverem problemas na prática. Foi o que motivou os alunos do SESI Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a desenvolver um projeto de iniciação científica para resolver um problema relacionado à sustentabilidade ambiental e à eficiência energética. A Escola SESI é uma escola sócio-interacionista. Qual a característica dessa escola? É aprender fazendo. Nós estamos nesse endereço desde 1979, né? É uma escola que começou primeiro com educação de jovens e adultos e depois começou a oferecer os cursos para diferentes faixas etárias. Então, hoje essa escola atende crianças da educação infantil até a educação de jovens e adultos, que é o nosso público do turno da noite. Bom, o nosso trabalho é o Ecolite, onde tudo começou quando a professora veio para a sala de aula com projetos feitos na Feira de Ciências e Engenharia e a gente se inspirou nesses projetos e começou a produzir o nosso. O nosso projeto é um circuito eletrônico que visa a economia autônoma de uma lâmpada. Nós tivemos vários circuitos antes de chegarmos à nossa maquete. A gente fez vários, só que os outros não estavam fazendo o que a gente queria, que era regular. O outro só ligava e desligava, e isso é igual ao poste, a gente não queria isso. Então a gente foi no Senai de Jacarepaguá e no Senai de Benfica para melhorar o nosso projeto com os técnicos de lá. Eles ajudaram a gente até chegar aqui, que é um circuito que faz a regulagem do ambiente. Com uma pecinha chamada LDR, a lâmpada fica regulando através da luminosidade do ambiente. E o objetivo do nosso projeto também é economizar na conta de luz. Porque a gente percebeu que nos tempos de hoje, a conta de luz no final do mês tem vindo muito caro e o Brasil está vivendo num país de crise e a gente pensou em como resolver isso. E o Kevin pode mostrar pra gente quanto vai poder economizar na conta. 0,09, que é aproximadamente 10 centavos de economia. Então a gente vai evoluir mais ainda o nosso projeto, a gente pretende continuar com isso. Queria te perguntar uma coisa. Quais foram as etapas que vocês foram passando até chegar na Ecolite como ela está agora? A primeira etapa foi o circuito do poste, que não fazia o que a gente queria, que ele só acendia e apagava. Esse não é. Isso já existe também, não é inovador, a gente queria algo inovador. E a gente também pensou muito no telefone. No telefone tem um negócio que você vai regulando a luminosidade do celular. E coisa que a gente pensou, a gente poderia fazer isso automático em uma lâmpada, através da luminosidade do ambiente. E vocês tiveram alguma dificuldade durante o processo de fabricação da Ecolite? Tiveram alguns conflitos? Como foi? Faltando 2 dias pra gente viajar para Brasília, né, que a escola tinha favorecido isso pra gente, eu acabei explodindo o nosso circuito e foi um contratempo muito grande que a gente teve que correr atrás para refazer o circuito novamente. Mas vocês conseguiram retomar? Sim, retomamos o nosso trabalho. E você saberia me dizer assim, o que garantiu que vocês conseguissem superar isso, esse momento que aconteceu? A união, pô. A união e principalmente eu acho que a ajuda da escola e da nossa professora, eu acho que ajudou bastante a gente.
O professor na Escola SESI, ele não trabalha apenas transmitindo conhecimento, né? Ele entra como mediador, ele apoia os projetos, ele orienta durante os projetos. E aí os alunos vão além, porque eles são desafiados o tempo todo. Às vezes eles vêm com a ideia já pronta. E aí, o papel do professor é desestruturar aquela hipótese, né, para ele pensar e criar novas soluções. Tá longe de resolver o problema de matemática só. Eles até resolvem matemática, mas eles têm que estar, o problema tem que estar ligado à vida, né? Ele tem que servir para a vida, não limitado ao muro da escola, aos conteúdos escolares. Assim como o Davi, o Kevin e o João, a Cecília e o José buscaram uma solução para ajudar a tornar a sociedade mais sustentável. Acompanhamos toda a formação e a história da ideia deles, de criar um filtro vivo para o chorume do lixo. Mas como será que eles conseguiram passar isso para a prática? É o que vamos ver no próximo bloco. Eles encararam um problema difícil e mal cheiroso. Fizeram uma intensa pesquisa nos aterros sanitários e tiveram a ideia de um filtro biológico feito de material reciclado, que trata o chorume do lixo sem o adicional de produtos químicos. Me conta um pouquinho como foi a elaboração do primeiro protótipo de vocês. E ficava circulando uma garrafa, né, de refrigerante, desse tipo PET aí, de 2 litros, né? E aí alguém maquinou alguma coisa e virar esse negócio de ponta cabeça, né? Será que não sai alguma coisa se cortar o fundo dela, né? No momento em que vocês têm a garrafa PET, vocês já sabiam o que vocês queriam colocar dentro dela? Sim, é aí que foi... a gente já tinha definido quais seriam os materiais que a gente ia usar. A gente só não tinha a menor ideia do que a gente ia, como que a gente ia formular isso daí, qual é a sequência dessas camadas que a gente ia fazer. E a garrafa PET deu certo? A princípio, assim, até tivemos grande dificuldade em separar, né? Os primeiros testes que a gente fez, a gente montou as camadas do filtro. Aí quando a gente foi passar, primeiro a gente testou com água, né? Pra gente ver como que ia funcionar. A gente foi passar, jogamos água em cima, começou a vazar areia por baixo. Então, até a gente conseguir realmente fazer com que isso desse certo, foi um suador. Então o desafio seria o quê? Vamos aumentar o volume, já que nós tínhamos, né, a garrafa PET ali com 2 litros, sabendo que o material dentro dela torna um volume menor ainda. E vem cá, passou o chorume no filtro. Posso beber água? Não. De maneira nenhuma. Ainda não, né? A proposta do Biofit, na verdade, ela é uma etapa no tratamento do chorume, né? Esse chorume de aterro sanitário. Então, pode ser que esse produto que a gente conseguiu coletar, né, esse filtrado, ele pode ser talvez liberado direto na natureza, né, ou usado em algum procedimento interno da própria indústria, ou pode ser que ele precise passar por algum tipo de tratamento químico, bem mais ameno do que seria o tratamento químico com o chorume cru. Eu quero saber de vocês como foi a sensação de vocês quando vocês viram o produto funcionando, o chorume passando, a água descendo, como foi? Foi uma satisfação muito grande, né? Porque antes da gente conseguir fazer com que esse chorume fosse filtrado, a gente teve uma batalha muito grande, né? A gente teve que estudar muito e pesquisar bastante. Montamos todo o filtro. A hora que a gente colocou o chorume, a gente viu e falou assim, nossa, deu certo, sabe? Parece que tirou um peso enorme das costas da gente. A gente falou assim, realmente, tudo que a gente pensou lá no início, lá atrás, a gente está conseguindo realmente fazer. Para criar o Biofit, os inovadores usaram os seguintes materiais: um recipiente de acrílico, uma mangueira de silicone, areia, fibra de coco, nanoargila, poda de árvore, brita, chorume. O recipiente de acrílico é preenchido com camadas de materiais diferentes: a areia, a fibra de coco, a nanoargila, outra camada de areia, a poda de árvore, a pedra brita e mais uma camada de fibra de coco. Depois eles conectam a mangueira de silicone que liga o filtro ao recipiente coletor. O chorume passa pelo filtro e sai do outro lado como água. Não é uma água potável, mas pode ser reutilizada na manutenção dos equipamentos da própria indústria, por exemplo. Eu quero apresentar para vocês Camilo. Ele é o diretor responsável jurídico da Curica Ambiental.
E agora vocês que vão apresentar para ele conhecer mais a fundo ainda esse protótipo aqui funcionando. É com vocês. Está aqui agora para demonstrar para você, né, a maneira mais funcional e mais fácil de se demonstrar os passos aí das nossas camadas. Essa areia é natural ou ela é de reaproveitamento? É de reaproveitamento. Junto lá o aterro, né, onde que é separado, né, já é feito, né, essa separação. Como assim a fibra de coco, né? A única novidade aqui que não é do aterro é a nanoargila, né? Mas é coisa natural, nada químico. Muito bem, quero ver filtrar. Muito bem. Cecílio, pode fazer a gentileza de acionar para nós. Então você viu aqui, né? Esse aqui é o chorume, produto cru, né? Pegado lá na lagoa, abaixo do aterro sanitário. Eu vou te explicar que aqui, nosso protótipo, a gente fez esse sistema com uma bomba puxando o chorume para passar pelas camadas, né? Numa escala mais industrial, uma escala maior desse nosso produto, a nossa intenção é utilizar do próprio desnível do terreno para que não seja necessário o uso de energia elétrica, fazer com que a própria gravidade faça o chorume escorrer por todo o filtro e a gente conseguir recuperar o filtrado lá embaixo. Já tem filtro para chorume, tem alternativas para se filtrar chorume, mas alternativas caríssimas ou alternativas que sejam químicas. Eu queria saber assim, qual é o diferencial desse produto aqui? As tecnologias que existem hoje, elas, na sua maioria, são tecnologias importadas, né, desenvolvidas na Europa, nos Estados Unidos. E esses equipamentos acabam vindo para o Brasil com um custo muito alto, né? Essa proposta do Biofit ela é importantíssima porque, primeiro, porque está estruturada em cima de reaproveitamento de materiais, o que é ecologicamente correto falar, né? E segundo, porque é uma tecnologia nacional e pode ser muito acessível, né? E nessa condição pode trazer uma oportunidade para a maioria dos aterros nacionais resolverem esse problema do chorume, que é um passivo expressivo hoje na questão do problema de gestão de resíduos sólidos, né? Essa sequência dos produtos, areia, depois a fibra, depois a argila e areia e tal, ela é aleatória ou ela tem uma razão? O primeiro contato do chorume seria com a areia para poder reter alguns materiais maiores, que já ficariam parados aqui na areia. No nosso estudo, a fibra de coco ele é um potencial retentor de metal pesado, né? Então, a gente colocou a fibra de coco logo em seguida para poder segurar esse metal pesado na fibra de coco. A nanoargila e a segunda camada de areia mais para controlar um pouco a vazão. A poda de árvore, ela também é para ajudar nessa questão da vazão, né? E seja liberado realmente um produto com menor quantidade de poluentes. Muito interessante, como eu disse, pode ser uma alternativa extremamente viável para um problema que é seríssimo nos aterros do mundo todo, né? E nos orgulha muito saber que isso é patente local, tecnologia local, né? E com contribuição da empresa, inclusive. E como é que funciona a parceria com o Senai no projeto Biofit e como ele poderia ser aplicado aqui dentro? Bom, a parceria do Senai surgiu em visitas técnicas constantes que a gente faz dentro do nosso pátio. Então trazemos faculdades, trazemos escolas, entidades e, no caso, o Senai. Quando vieram com a ideia do Biofit, para nós foi uma coisa muito bacana, porque tendo em vista que hoje 30% do custo de um aterro sanitário está ligado à geração de chorume, esse tratamento para nós é importantíssimo. Cecília, por que você acha que o Biofit é inovador? Porque ele é composto por diversos tipos de materiais que seriam naturalmente descartados ou em aterros ou em lixões. Então a gente usa o lixo para tratar o lixo. O lixo se transforma na medida em que a sociedade se transforma. É um desafio que não tem fim. Um aprendizado consistente e uma educação voltada para a realidade das pessoas fez com que Cecília e José aprendessem em seus cursos a identificar as necessidades de seu tempo e a propor soluções para elas. Se tornaram inovadores. Histórias como essa estão acontecendo agora em várias partes do Brasil. Projetos inovadores que você vai acompanhar aqui no Futura Profissão.
Uma parceria SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria.